Sérgio Mamba. Fica aí, Oi, fica aí, fica aí, querida. fica aí. Só quero te dar um beijo. Ai, no Saudades. tio Vitor. Oh, que fofo. Oi, Prazer tá Papi aqui. e Léo. Prazer estar aqui. Bem-vindos. Escuta, a peça estreou hoje, né? Sexta-feira. Estreamos hoje. Uau. Uma delícia. Reestreamos hoje, Reestreamos, na né? verdade. Então. Fizemos um mês de teatro lotado, Sesc Santo Amaro. Aham. Começamos em novembro e terminamos dia 14 de dezembro, né? A temporada. 14 ou 15 de dezembro, 15 de acho. dezembro. É. E a temporada no Sesc serve como termômetro para depois ir para outros teatros? Olha, foi uma temporada lotada, né? Que legal. Então, eu acho que é um termômetro bom. Mas, certamente, o teatro é longe lá, né? E a gente achou que a gente tinha um público, o Sesc tem sempre um público cativo e tal. Mas foi considerado o melhor, se não um dos melhores, uma das melhores temporadas lá no Sesc Santo Amaro, que é um belíssimo teatro, né? Por falar disso. É. E foi muito bacana, porque a crítica também nos acolheu muito bem, né? E o público nos acolheu muito bem. Não, porque, olha, geralmente as pessoas procuram o teatro para desanuviar. Aí vai ver uma peça sobre nazismo, eu falo, meu Deus, vou sair chorando, e agora? Vocês sentiram que tipo de resposta do público? É muito pesada a peça? Sai todo mundo meio baqueado assim, Papi? Como é? Então, eu acho que desde o momento que a gente teve a ideia de escrever o texto, há quase 6 anos atrás, quando eu tive a ideia de escrever o texto. Quantos anos você tem agora? Agora eu tô com 27, eu escrevi com 21. É um jovem autor, né? Podemos chamar assim. Coroa. Ah, para, Serginho. Mas acho que desde quando eu tive essa ideia de fazer a peça, eu sabia que a gente estava falando de um tema difícil, que era uma Isso. ferida difícil de tocar. Mas eu acho que, acima de tudo, antes do ser fácil ou ser difícil, acho que existe uma questão da necessidade dessa história ser revivida e rememorada a cada instante. Às vezes a gente passa anos sem pensar no que a humanidade fez, e acho que o Holocausto, o nazismo, talvez seja o período mais triste da nossa história recente. Você é judeu. Não sou judeu, Não. eu sou de uma família que é húngara, que não judia, que fugiu da guerra. Aham. Mas a ideia de escrever o texto nasce um pouco da questão da minha família, de ter fugido da guerra, mas nasce principalmente da inconformidade e de quanto eu achava um absurdo o que tinha acontecido. Eu falei, eu preciso falar sobre isso em algum momento. Quando eu descobri a figura do Sonderkommando, que é o tema principal do espetáculo, que é o grupo de judeus, que em vez de serem mortos na câmara de gás, eles eram obrigados a trabalhar e sustentar essa máquina. Então era o Sonderkommando que levava o próprio povo que chegava para as câmaras de gás, aí eles que ajudavam as pessoas Os a tirarem a alemães roupa. queriam evitar o pânico na descida daqueles trens que chegavam com as pessoas amarrotadas ali, porque era tudo aquele... Então, chegavam com a promessa de que eles iriam tomar um banho e iriam trabalhar. E aí eles colocavam os próprios judeus para fazerem esse serviço. Então imagina o que é para esses homens todos os dias saberem que eles estavam conduzindo milhares de pessoas do seu próprio povo para a morte. Isso é muito pesado. E não podiam revelar. E esse é o dilema, né? Esse é o Não dilema, podiam assim, revelar. E é um Não dilema podiam revelar. pouquíssimo Isso que é o mais discutido. Se a complicado. gente fizesse uma pesquisa em rede nacional, se as pessoas conhecem o que é o Sonderkommando, eu diria que 99,9% não tem a ideia que eles existiram. Porque eu acho até que deve ser muito difícil para o próprio povo judeu assimilar, absorver o papel dessa figura, né? Desse Foi muito personagem. dolorido. Quem é que faz esse papel? Você? Nós Nós dois fazemos, né? Eu faço faço velho. o Sandor. Eu e o Serginho, a gente divide o papel. Eu faço o Dasco jovem e o Serginho faz o Dasco velho narrando o que aconteceu lá. E o Eu faço Leozinho... o Sandor, que é um amigo, né? Que se torna cada vez mais íntimo dele, até pelas agruras que vivem juntos, né? O Sandor, meu personagem, por ter aí Também era uma capacidade... Sonderkommando, né? Sonderkommando, exatamente. Como ele tem uma capacidade física, né, mais plena, ele é colocado para ajudar. E isso que ele conta é assim, eles tinham que colocar as pessoas, né, seus parentes, muitas vezes, para esse banho, né, passarem por essa questão da morte dessas pessoas, tirarem os corpos, colocar os corpos no forno, crematório, no crematório, né, fazer todo esse procedimento. O meu personagem, ele não se conforma com isso desde o primeiro momento, né? Então eu vejo que a peça ela é um tema
duro, difícil, mas que ao mesmo tempo trata de muita esperança. Tem símbolos muito bonitos no espetáculo, né? Existe uma história de amizade, existe uma história de amor, existe toda essa memória, essa esperança de que a vida seja melhor num futuro. Mas é pesada a sua imagem aqui, né? Sim, do personagem. É pesada. é muito sofrido. E nesse momento ali ele tá indo para um ato desesperado e que acaba, enfim, acabando com a própria vida. Eu acho que uma coisa importante é que a peça ela não se compraz com esse tipo de... Muitas vezes esses filmes ou peças ou desse tema, existe uma complacência com relação ao drama. O drama está ali presente, mas, na verdade, eu acho que, a qualidade do trabalho do Lucas é muito importante, porque essa história não está numa ordem direta, e ele obriga as pessoas a fazerem uma reflexão sobre a questão da tolerância e da sobrevivência do ser humano, mesmo em situações muito importantes. Então, é uma coisa. A peça não é contada da forma cronológica, ela não é linear, ela vai e volta. A gente tem 4 planos principais. A gente tem o plano, do presente, que é o Serginho contando para uma jornalista o que ele viveu. E dentro do passado, a gente trabalha a peça em 3 situações principais. Então, é a relação do Dasko com esse melhor amigo Sandor, que quer fugir do campo de concentração. Então, tem a ideia do Dasko, que é um rapaz que é conformado, que se deixa levar por esse sistema e não sabe como escapar, e essa relação com o melhor amigo. A gente tem o segundo plano, que é a relação do Dasko com o SS Weber, que era o líder na verdade, ele é um personagem fictício, mas ele representa o líder ali da SS, e o Dasko é escolhido para executar executar e matar o SS durante uma revolta. Então tem essa relação entre ele e essa relação de dominação. E o terceiro é a fuga de uma judia que escapa do banho e vai parar no alojamento dele, e como é essa relação dele com essa fugitiva. Então são essas 3 cenas contadas de forma não linear. Então no final a peça se divide em 20 pequenas cenas que vão fazendo uma colcha de retalhos e costurando a história na cabeça do público para ele entender. E conforme essas tensões vão se aprofundando, de repente ele quebra. Então nunca o público fica nessa coisa de ficar muito... Claro que tem um suspense, né? Tem ficar na beira da cadeira ali. E uma reflexão sobre... A gente teve agora, né, no domingo que passou agora, a gente teve, porque está sendo comemorado, ou melhor, a memória os 75 dos 75 anos do Holocausto. Nós tivemos uma cerimônia na sinagoga da CIP aqui, que foi comovente, que nós vimos sobreviventes, inclusive. E que, aliás, eu recebi uma homenagem maravilhosa pelos papéis de judeus que eu tenho interpretado. Eu fiz o Otto Frank, fiz os 5 anos o Sr. Green, né? E agora esse personagem. E eles plantaram 5 árvores no bosque do Brasil, Indaim, Bosque Brasil Indaim. Então, eu tô lá entre os homenageados, como o Schindler, como Araci Guimarães Rosa. Gente, olha, foi tão comovente. E a gente falou que os judeus justamente sobreviveram porque eles preservaram a sua cultura. Sérgio, entendeu? Diga. Como foi que esse texto chegou até você e qual foi a tua principal motivação para aceitar fazer esse papel e fazer esse espetáculo? Olha, eu já tinha pensado em fazer... Eu estou escrevendo meu livro autobiográfico, que eu vou lançar agora na Flip, pelas edições Sesc. Então, eu estava nesse processo, estava com uma questão de doença na família, que terminou em morte e tal. Então, eu estava muito... Eu falei assim, não, eu não quero nenhum compromisso. Mas aí o Ricardo Grasson, o Grasson é o diretor, ele simplesmente me fez esse convite, ele mandou o texto. E aí eu sempre olho... Aí eu me apaixonei pelo texto que resolvi fazer. Eu falei, não quero fazer nada, agora não posso. Com um livro, com um caso de doença na família, não dá mesmo para se dedicar a alguma outra coisa. Mas eu aceitei porque, em primeiro lugar, quando eu vi que o Lucas era tão jovem e tinha escrito um texto com essa densidade,
E aí nos conhecemos e queria interpretar. E o Ricardo também foi muito sedutor na proposta, porque ele apresentou uma belíssima ficha técnica, tinha um elenco lindo, com gente muito jovem. Eu adoro trabalhar com gente jovem, porque a gente troca tantas experiências, aprende tanto com eles também. Eu acho que é uma troca muito bonita que a gente faz. E aí eu acabei... E como esse tema... eu fui casado com uma mulher judia. Meus filhos, na verdade, são judeus, né? E... embora não sejam religiosos assim, praticantes e tudo, mas a questão nem é essa. A questão é o seguinte, é que toda essa questão da resistência do ser humano, dessa sobrevivência, e principalmente a partir do viés da cultura, porque é justamente a importância... Você viu a repercussão que teve esse senhor que foi demitido aí do Ministério da Cultura por causa dessa manifestação que ele fez, que se reportou ao Goebbels, Ao né? som de Wagner, então, uma coisa... ao som de Wagner, é uma coisa terrível. Então, a gente não pode, né? A cultura está muito maltratada nesse momento, né? E a gente... Se a Regina Duarte aceitar, finalmente aceitar, isso dá uma esperança, um alento maior para a classe artística, por ela ser uma atriz tão... Eu vou ser muito franco. Com toda a consideração e o respeito que eu tenho pela Regina, eu fui 12 anos no Ministério da Cultura. A complexidade do Ministério da Cultura é muito grande. E o Ministério da Cultura não existe, em primeiro lugar, não tem verba. Então, eu tenho a impressão que a Regina está imbuída de um espírito de poder fazer alguma coisa. Eu espero que ela faça, entendeu? Espero que ela consiga. Mas eu temo muito porque a Regina tem um nome, tem uma história, né? Então, eu conheço a Regina desde 14 anos. Entendeu? Então, trabalhamos juntos muitas vezes e tudo, e tem uma relação afetiva também com ela e tudo, mas eu fico muito temeroso porque há uma expectativa grande e a gente sabe que as dificuldades são muito grandes porque, em primeiro lugar, não tem recursos, né? O Ministério foi muito desmontado já no governo Temer, entendeu? Em suma, é uma expectativa que, vamos dizer, está paralisando, de uma certa maneira, muitas vezes, alguns processos da cultura, particularmente o audiovisual, o teatro. Nós, inclusive, fazemos, né, uma leitura de um manifesto pedindo justamente que se respeite a liberdade de expressão. Quem lê é o Lucas, que fala isso no final do espetáculo, e a plateia acolhe muito bem. Então, é um momento vamos dizer, de muita reflexão, de muita resistência. Eu passei todo o período da ditadura, resistimos, e acredito que iremos superar mais isso. Não sei como, mas vamos superar. São Paulo, por exemplo, tem se mostrado um lugar de muita diversidade. Eu acho que assim há também uma homeostase no sentido dessa resistência. E a arte tem esse papel crítico, anárquico. Então, por exemplo, o Festival Sem Censura que teve aqui em São Paulo, onde peças que foram censuradas num primeiro momento tiveram espaço para apresentar. Então, acho que também existe um movimento a partir desses grandes artistas, nós todos batalhando para falar sobre a liberdade de expressão, sobre a importância de todos os assuntos, né? Tem se manifestado o público claramente. deve optar se concorda ou não, se quer assistir ou não, mas nós precisamos ter a liberdade, nós todos profissionais, Você o que a disse gente também quiser. de falar as sobre aquilo. próprias políticas públicas, municipais, estaduais, Isso. também podem ser Isso. uma O fonte, Youssef- uma fonte de Mas é muito recursos e uma importante que a fonte gente de esteja estímulo. em atividade, né? Falando, O Youssef comunicando, está fazendo divulgando. agora, né, uma semana uma temporada agora das peças que foram proibidas, né? Isso. Durante esses Isso, o governos Ale. ultimamente. É. Muito bacana, entendeu? Então, vamos dizer, a sociedade se mobiliza. Ontem, vamos dizer, eu tive conversando com vários amigos, tem várias reuniões que estão sendo feitas no sentido de que a gente se organize para estar preparado para enfrentar esse novo momento, né? Sim. Mas, durante a cerimônia que houve lá na sinagoga, quando se falou nessa resistência cultural, e aí a comunidade judaica é uma comunidade que tem um respeito muito grande pela cultura, até porque os judeus sobreviveram justamente porque não abriram mão da sua tradição e da sua cultura. Isso é a coisa mais... Quando a gente viu lá aquelas figuras, que vários sobreviventes estavam lá,
E muita gente se perguntando como é que essas pessoas resistiram. É a cultura que dá esse traço identitário. E aí a importância de estar nesse espetáculo, né? Eu, quando recebi o convite, por exemplo, é um tema que eu sempre tive muita resistência. Um tema duro, um tema difícil. É, pesado, né? Pesado. Mas eu olhei para isso e primeiro, assim, por esse elenco, por esse mestre, por estar junto deles, e olhar para isso e falar assim, a importância que tem o artista se manifestar, da gente fazer um espetáculo como esse, no momento que a gente fala até sobre Terceira Guerra Mundial, uma possibilidade, né, que, enfim... É complicado. Olha, a gente lembrar. pede umas perguntas pelo Twitter para as pessoas sim. acompanharem e poderem participar também aqui da nossa entrevista. O Max diz o seguinte, que teve a honra de ter o Sérgio Manberti como cliente numa loja de roupas em Brasília e diz o seguinte... Pense num senhor amável, generoso e humilde. Mande um abraço para ele. Eu não vou Beijo, perder Max. essa entrevista. Ó, Serginho. Obrigado, a Camila Max. quer saber do Léo. Ai, como ele é lindo. Ele prefere fazer novela ou teatro? Olha, eu acho que é importante a gente buscar grandes personagens, grandes temas. Eu amo o estúdio, o universo da televisão. Cresci no teatro, é lá que eu espero morrer e viver antes disso. Eu amo a interpretação, amo a arte. Então, assim, respondendo essa pergunta sobre o que é mais gostoso de fazer, cada processo tem o seu tempo, tem as suas características, mas a gente está sempre em busca de um grande personagem, de um grande tema, né? de atravessar essa distância e nos aproximarmos do público, das pessoas, da alma. Eu acho que assim, a minha vontade é sempre tocar a alma das pessoas, né? Assim como a plateia nos toca, como o público chega para nós artistas e nos toca. Então eu acho que isso é uma coisa que transcende até. O João quer saber do Manberti se ele tem saudades do Castelo Rá-Tim-Bum. Raios e trovões. Adoro o Castelo Rá-Tim-Bum. Tenho muitas saudades. Nós E todos. todo mundo me lembra, então ele convive comigo. É um alter ego, entendeu? É uma loucura. O Dr. Vitor, para mim, tem esse papel, essa dimensão humana extraordinária. O Castelo tem justamente essa mensagem de amor, de paz e principalmente também da diversidade cultural, né? Eu acho que o que o Dr. Vitor e a Morgana trabalharam dentro do contexto do Castelo com o Nino, e em contraponto com o Dr. Abobrinha, né? Que é justamente a contraposição, e com aquele universo extraordinário de personagens, eu acho que foi uma coisa inesquecível. Se E voltasse certamente o programa, o senhor faria de novo o papel? eu estou fazendo o tempo inteiro. Porque eu vou dizer uma coisa, eu já fiz tanta coisa na minha vida, mas, olha, fiz novelas na Globo. A Globo tem uma repercussão massiva, né? Mas o que as pessoas... Claro que tem pessoas que falam, Eugênio, do Vale Tudo, não sei o quê, mas na rua ai, que emoção, eu estou diante do Dr. Vitor, você fez parte da minha vida e da minha infância. De onde vem o nome da peça, O Ovo de Ouro? Bem, na verdade... Você vai contar, vai dar o spoiler? ou Não, eu posso falar que é assim. Na verdade, o que aconteceu? Quando os judeus eram tirados das suas residências ou dos guetos em que eles estavam confinados e eram levados para os campos de extermínio, eles tentavam, de alguma maneira, se agarrar a alguma coisa que eles poderiam Guardar ter. alguma coisa coisa de valor. que o lembrasse da vida que ele acabou de que ele estava perdendo ali. Mesmo que eles não soubessem exatamente para onde eles estavam indo, o que ia acontecer, eles queriam segurar algo que o lembrasse da sua história, das suas conquistas. Então, muitas dessas coisas eram moedas, joias e etc. E, em alguns casos, eles acabavam engolindo essas moedas, essas joias, e depois tinham que, literalmente, através das fezes, botar essa joia e, a cada inspeção, fazer esse processo. E o Dasco e o Sandor, que são os personagens dessa peça, eles acabam fazendo isso com 2 moedas de ouro. Sabe que me lembrou? No filme Pulp Fiction, o Quentin Tarantino conta essa história numa das Dos diálogos, histórias, né? Com o pai do personagem do Bruce Willis, Ah, é verdade. com um relógio. É verdade. Aí chega um amigo do pai e fala: seu pai guardou esse relógio, ele foi feito prisioneiro, ele escondeu esse relógio. Ele conta pro Bruce Willis. E me lembrou isso agora. Não, mas isso era realmente comum. E aí o Sandor e o Dasco, eles acabam apelidando essa moeda de ovo de ouro por esse processo de ter que engolir e botar sempre. Então, tem quase uma brincadeirinha entre os dois, mas que carrega uma tristeza, né, dentro a situação até que ponto o ser humano é levado
ao limite da sua dignidade para sustentar algo, um fiapo de vida, um fiapo de conquista. E acho que só completando o que o Léo falou, a questão de como o público sai do espetáculo, então a gente percebe que o público sai, sim, muito tocado. É uma peça, assim, eu já escrevi alguns espetáculos, já estreiei a maioria deles. E as peças minhas têm geralmente um apelo emocional forte, mas igual o Ovo, de que as pessoas com 20 minutos de peça, a gente já sente a galera fungar na plateia e ficar por 1 hora sem parar e até o final, assim, você vê a que bom. catarse Vá ao emocional. teatro e chore muito. Mas é um choro, mas é Vamos isso que a gente fala, não é um choro de... claro que tem a tristeza inerente, mas não é um choro dolorido de meu Deus, não, mas é um choro de você, e é um choro É um de choro reflexão. de emoção Até que mesmo, é ponto pura a gente... emoção. E eu percebo que no final, a forma como o espetáculo é conduzido, o final tem um final de esperança, porque é uma mensagem que tá lá em 1940, mas ele tá aqui. E o espetáculo ele tá do jeito que você imaginou quando você escreveu? Nossa, eu nem sei... Diretor! Olha só, eu não... É engraçado. Ricardo tá ali, ó. Eu não consigo, como faz um tempo que eu escrevi também, eu não acho que eu nunca vislumbrei exatamente como eu queria que ele estivesse cenicamente. E eu acho que tem uma coisa que eu aprendi ao longo do processo de escrever, é que quanto menos informações o autor der de direção, quanto menos rubricas eu colocar, quanto mais livre eu deixar o texto, é melhor, é mais divertido e mais gostoso do diretor e do elenco montar depois. E tem uma porque questão da nossa interação cênica, assim, que como artista, às vezes você não pode se apegar muito a uma ideia ou algo que se criou, senão você não deixa surgir novas oportunidades, né? A criatividade, ela é constante. Então, assim, se você se apega muito a uma rubrica, a um detalhe, aquilo pode não se transformar numa coisa ainda maior e mais positiva. Que eu acho pro interessante. espetáculo. Mas eu acho eu acho que o espetáculo supera o que eu imaginei. Assim, eu esperava que ele ia ter uma construção, mas a forma como ele atinge o público me surpreendeu muito. Mas eu acho que isso depende muito da forma como o Ricardo encaminhou, o Ricardo Graçon, que é o nosso diretor, encaminhou a montagem. Ele tinha uma visão, ele convidou para fazer a parte cenográfica, a direção de arte, ele nos cercou de uma série de elementos que nos deram uma ideia, mais ou menos, do que ele gostaria que esse espetáculo fosse. Mas a construção dramática ele fez junto conosco. Então, todo o processo de criação dos personagens foi inteiramente feito a partir de uma construção, a partir da experiência de cada um, a partir da proposta de cada um com relação aos seus personagens e do encontro, porque a gente, muitas vezes, quando você está criando um personagem, você passa a ter uma ideia. Mas essa ideia, na medida em que você começa a contracenar e que o outro ator te propõe outras coisas e que, de repente, nas discussões surge uma nova luz, e o personagem, então, ele vai se reconstituindo, entendeu? É uma construção, É uma né? construção. E eu acho que a construção do espetáculo, nesse sentido, foi muito boa, tanto que o espetáculo ele tem essa comunicação fácil com as pessoas, entendeu? Então, essa emoção também, tem a emoção dos personagens do drama, mas também tem uma emoção artística de você ver um trabalho que tem qualidade. Sérgio, entendeu? deixa eu Diga. tirar uma dúvida, desculpa te interromper. Vocês estão lidando com um texto que está sendo encenado pela primeira vez, e é muito interessante esse trabalho de construção. E esse mesmo processo, como é que ele seria empregado num texto mais já consagrado, que já foi um clássico, que já foi encenado várias vezes? É possível também? Ou, nesse caso, teria que se ater mais ao que já foi Como feito? fazer isso com Shakespeare ou com... Na verdade, é o seguinte, não, isso aí são várias versões. Tempestade, eu já fiz muitas obras de Shakespeare. A Tempestade eu já fiz 3 versões completamente diferentes. Que Entendeu? Em legal. papéis outros. Eu fiz o Próspero, que é o protagonista, mas eu já fiz também o Antônio, entendeu? Eu já fiz uma espécie de um popurrí de cenas e de propostas E eu fiz um espetáculo chamado O Jogo do Poder, com a Madalena Nico, dirigido pelo Gianni Rato, que eram todas as grandes cenas de todas as tragédias do Shakespeare. Então, certamente o texto clássico ele tem uma possibilidade de você já ter visto, inclusive, outras versões. O caso de um texto original como esse é uma primeira vez. Mas o teatro,
quando você vai fazer a abordagem de um texto, é fundamental que a gente esteja essa abertura, que a gente se esvazie de tudo isso e a gente tenha que, dentro da circunstância que está sendo feito, com aqueles atores, naquele momento, aí a construção, ela obedece o mesmo, vamos dizer, a mesma trajetória para você construir um personagem. Alguns com mais complexidade, outros menos, mas para fazer uma comédia ou um drama, o teatro é esse processo de colaboração. É uma obra coletiva, né? Mauro. Papi, você escreveu esse texto faz 6 anos. Quando a peça começou a ser montada, a ser ensaiada, você fez alterações? Você sentiu que tinha que fazer alguma mudança? Então, na verdade, a primeira versão... Eu comecei... A ideia original eu tive de 2014 para 2015, né? E a primeira versão do texto eu terminei em 2015. Aí, eu deixei um tempo... Eu sabia que eu estava falando de um tema muito difícil, muito complexo, que eu achava que, na época, eu ainda precisava de... Eu, como autor e até como ator, pensando que eu faria os personagens... Eu precisava de mais maturidade para entender. Então, eu deixei o texto, como a gente diz, descansando, fermentando. E aí ele é formado em filosofia, então ele filosofa, tá? eu me formei em filosofia. Na verdade, eu estava no último semestre de filosofia lá da USP, quando eu tive essa ideia dentro do meu processo de pesquisa. E você usa essas questões filosóficas dentro da peça o tempo todo. Na verdade, eu comecei... Eu escolhi lá... No terceiro colegial, eu fui direto para a faculdade. No terceiro colegial, eu escolhi fazer filosofia porque eu tive uma professora no terceiro colegial que eu adorava e também Nomes. Silvia Helena. Amava Silvia Helena. Beijo, Silvia, se estiver assistindo. E aí, além disso, eu já escrevia para teatro desde muito moleque. 15, 16 anos já me arriscava. E aí eu falei, eu já era formado como ator, já tinha fundado meu grupo de teatro. Eu falei, então eu vou fazer faculdade de filosofia para me ajudar a escrever melhor. E eu não me arrependo, eu acho que foi sensacional para mim. E aí eu tive a ideia do texto, deixei ele fermentando, descansando. Quando chegou o final de 2017 para comecinho de 18, aí eu peguei ele de volta. Aí, coincidentemente, tinham lançado O Filho de Saul, que foi um filme que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, que falava sobre o mesmo tema. Eu assisti, me deu mais gás, me deu mais elementos para serem trabalhados. E aí eu fiz algumas alterações, não muitas, menos do que eu achei que faria, inclusive, mas dei uma limpada em algumas coisas. E aí foi quando eu enviei o texto para o Ricardo, para o diretor. E aí ele comprou a ideia e aí a coisa foi vindo. E o que vocês estão vendo agora, por exemplo? Você mencionou esse filme que é maravilhoso, O Filho de Saul. Mas o que vocês estão vendo agora? Eu fiquei impressionado com o Coringa. Coringa. A performance, né, do ator e tudo mais. Assim, os filmes surgindo agora com muito impacto. As séries, elas estão cada vez mais presentes. Alguma né, que você recomende? Temas. Olha, eu estou assistindo You agora, que eu gosto muito. Como chama? You. You. Eu vi a primeira temporada. É bem muito boa. impactante. E, enfim, tenho buscado os filmes agora que estão para o Oscar também, para me atualizar. É difícil acompanhar, né? Quando está com muita peça. Eu sou muito cinéfilo, eu vejo muito cinema. Sim. Eu vi agora, recentemente, o 1917, eu vi também. que é uma experiência extraordinária, porque é em tempo real que o diretor, praticamente numa tomada só, ele faz... Sério? Ele fez plano sequência? É um fake plano sequência, né? É um fake, mas é. Mas é super. Mas ele de uma certa maneira, mas na verdade, a grua vem, de repente faz um geral, de repente, onde a grua terminou, já uma câmera acompanha o ator. Então, a sensação que você tem... É que é uma câmera só. E para o ator também é muito importante, porque é quase o tempo de teatro mesmo, que é onde tudo acontece na mesma hora, entendeu? E é muito bonito, e é um tema muito humanista também. Mas, particularmente, eu gostei do Judy e do Escândalo também, com a Charlize Theron e a Kidman. Robbie. Margot Robbie. Muito interessante. E você, Papi? Gente, acho que eu vi praticamente todos do Oscar. Mas o meu preferido é o Parasita, porque a forma como o filme é escrito e é muito parecido com a forma como eu gosto como tento fazer nas minhas obras, assim.
tem uma construção metafórica por trás de absolutamente todas as questões E é uma do metáfora, filme. uma crítica social Muito pesada social, muito ali. forte, assim. Não né? sobra ninguém, porque o sistema é cruel. Nossa, Então, e o cachorrinho. Gente, é um filme fora de série. Assistam, não percam o Parasita. Parasita. E eu torço muito, eu acho que... Eu não sei se o Oscar vai dar o melhor filme... Porque o melhor filme estrangeiro vai ganhar. Eu não sei se ele vai ganhar como melhor filme, eu tô torcendo muito, seria revolucionário. E um filme que eu gosto muito, que poucas pessoas falam, mas eu acho fenomenal, é a História de um Casamento. Que é um filme extremamente Eu vi também, é muito simples. bom. Ele não tem absolutamente nada de grandioso, mas ele tem diálogos que são tão críveis E e, a tão bem performance dos escritos. atores, assim, E a Scarlett incrível. Johansson e o Adam Driver É. estão absurdos, assim, Driver em é cena. fantástico. Eu sinto falta de diálogo. aliás, eu gosto o diálogo muito, dele é muito bom. Eu gosto muito dos filmes antigos. E consumo muito. Eu morava perto da Paulista, 20 anos atrás, tinha uma 2001 ali na 2001. esquina com a Brigadeiro. Eu vivia lá porque eu Filmes gostava europeus, dos filmes filmes de antigos, arte, os filmes claro. europeus eu tinha mais acesso. Hoje, se você vai procurar, você só acha esses blockbusters americanos e é muito tiro, porrada e bomba, né? Muito efeito especial e pouca sutileza, pouca inteligência. Então, eu procuro... Eu vou começar sabe, a estudar buscar cinema mais esse cinema, ano. mais cinema francês, por exemplo. Sim, eu estou até buscando o uma espanhol. formação cinematográfica que começa esse ano. Então, estou fazendo um resgate, por exemplo, cinema japonês, que é maravilhoso, maravilhoso. O Ozu, né, o Kurosawa, por exemplo, com grandes filmes. E tem um filme também chamado... E você formado em psicologia, Eu deve sou. ter mais interesse também por essa Tenho por muita essas vontade questões, de me né? especializar com a coisa da imagem e da narrativa. Vou chamar o Lucas para escrever, né, os grandes atores Sabia que foi aqui. um japonês que inventou o personagem que depois deu origem e o Walt Disney se inspirou do Rei Leão? É mesmo? É. Olha, eu não sabia disso. É incrível. Não, mas temos cinemas. E tem um cinema, filme agora que eu vi recentemente, chama Errado Antes, Certo Agora. Errado Antes, Certo Agora. Que é maravilhoso, é um filme que tem ele faz a mesma narrativa. Então, assim, ele conta algumas cenas, a história de um diretor de cinema que vai dar uma... Mas de qual nacionalidade? Ele é japonês também. Então ele vai dar uma palestra numa cidade, conhece uma moça, eles passam por algumas situações onde ele não fala, não expressa algumas coisas. Depois o filme conta as mesmas cenas, que são outras cenas gravadas, mas mesmo contexto, mesma situação, em que ele fala, ele expressa algumas coisas, ele expressa o amor dele, ele verbaliza algumas coisas. E o final, sutilmente, é muito diferente uma coisa da outra. Esse cara tem assim, Su Sang, o nome dele. É um diretor maravilhoso, assim, super contemporâneo agora. Então tem muitas referências, né? Questões, Cinema porque coreano, eles que é o pensam de um Parasita, é jeito coreano, diferente. né? Parasita é coreano, Então, é um cinema de altíssima qualidade. Entendeu? E aí a gente tem aí uma questão que é a questão da... Eu participei da votação da Convenção da Diversidade Cultural, que é justamente para promover e proteger as identidades culturais. Porque o mercado é muito devorador, né? Então, existe todo um desejo, a gente está vendo aí agora com relação ao nosso audiovisual, nós passamos a ser altamente competitivos, quase 200 filmes foram produzidos, e de repente a gente está aí diante as grandes corporações americanas que estão chegando aqui e querendo ocupar as telas, entendeu? Então isso é muito complicado. E a convenção é justamente no sentido de preservação. Ela nasce, inclusive, pela exceção cultural, que era o cinema francês. Tudo igual, gente. A gente está buscando justamente as alternativas no sentido de que a gente possa estar usufruindo dessa riqueza, de ver diferentes pontos de vista. E abrir mais para a produção nacional também. Eu acho que assim, a gente viu agora a a gente viu o Paulo Gustavo agora que está batendo 10 milhões, vai a maior bilheteria em números e daqui a pouco vai bater também, acho que em público. Com Minha Mãe é uma Peça 3, que é um filme mais pipocão, é um filme mais pra massa, mas que ainda que exista, acho que da classe possa haver uma resistência, Não. eu acho que ele tem uma Resistência importância. não, gente. Lógico. Os Trapalhões eram a maior, depois era a Xuxa Mas assim, e os eu acho que Trapalhões. tem, mas, assim, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ele tem... Xuxa, né? A Mas, Xuxa também fez Mas eu acho que cinema. tem uma importância de você ver um filme nacional que está aí há
4, 5, É 6 isso, semanas viva se Paulo mantendo Gustavo. com 10 horários, Tanto que eu entendeu? possa assistir o Pagador de Promessas se eu quiser. Exatamente. Que eu Exatamente. tenha onde ver. Mas eu a acho que gente, a ele gente como- não pode esquecer o seguinte, que nos anos 80, o que passou a se falar de porno chanchada, Aham. que era o pessoal da Boca aqui, destemidos produtores da Boca, entendeu? Que fizeram uma cinematografia muito popular, muito divertida, um pouco com temas eróticos e tudo, mas que mantiveram uma audiência e uma permanência do cinema brasileiro na tela importantíssima, entendeu? É claro que o Olho Mágico do Amor, o Zé Antônio Garcia, ele tinha acabado de se formar na USP, e ele foi para falar com um produtor e ele falou assim, nós vamos fazer um tema erótico, só que incorporado numa linguagem mais artística, que foi o Olho Mágico do Amor que eu fiz, a estreia da Carla Camurati como estrela de cinema. Em suma, na verdade, é através desse diálogo e não dessa coisa massiva que a gente constrói um processo realmente democrático. Eu acho que a definição de diversidade é você ter o respeito pelo outro. E eu acho que esse é o princípio democrático fundamental. Né? Aguardando ansiosamente a biografia do Sérgio Manberti para ouvir todas essas histórias. Imagina como que são os cafés e os nossos ensaios, assim, no começo do processo. Você não atrapalhe ele escrever o livro, hein? Eram 4 horas de ensaio, a gente reservava sempre 1 horinha só para ouvir as histórias do Serginho, que são Cada maravilhosas. história, cada nome que surge, cada situação, né, Serginho? delícia. Muitas situações, porque é uma vivência muito grande. Desde a minha infância, eu vivi em Santos. Santos era uma cidade aberta para o mundo, né? Porto. Eu falei para eles que eu fui a Pagu, a grande Pagu. Com 14 anos, eu chamava ela de Patinha, era minha amiga de infância. Porque ela era minha Incrível. vizinha, entendeu? Então, eu sempre tive essa oportunidade. Meu pai trazia pessoas para um clube que ele dirigia. De repente, ele descobriu que a primeira atriz que ganhou o Oscar, que era Janet Gaynor, tinha comprado uma fazenda em Goiás, junto com a grande estrela da Broadway. Meu pai convida para o clube, eu tinha 14 anos, eu já falava inglês, aí eu já me enfiei na mesa lá, perguntando os detalhes de Hollywood na época, porque o marido dela fazia os figurinos da Greta Garbo. Então, essa coisa o fato de você ter 80 anos também e estar em vários cenários, porque eu conheci e trabalhei com atores como Jaime Costa, Rodolfo Maia, trabalhei com a Dercy, entendeu? Grande honra trabalhar com a Dercy, imagine. Raul Cortez, nossa, mas tanta aí gente trabalhei com maravilhosa. Cacilda Becker, Cacilda Raul você Cortez, conheceu tem também. inúmeras peças. Então, você vai contando histórias, vai colecionando essa longa trajetória. Isso sem falar dos compositores todos de música popular, cantores. Quando você terminar de escrever, você volta aqui? Já terminei, vai ser lançado. Vem aqui no lançamento, você vem? Venho. Edições Sesc vai ser lançado na Flip, Ótimo. junto com o livro da Fernanda Montenegro. Flip agora no meio do ano? Em Julho, julho, né? É, né? Lá, é. Ótimo. Já está convidado, Manberti. Eu venho. E você está convidado para ir ao cinema, está no Teatro Porto Seguro. Estamos no Teatro Porto Seguro, estreamos hoje, dia 31 de janeiro. E ficamos mês de temporada. um mês de temporada, ficamos até 1º de março. Sobre o Sesc Santo Amaro que a gente passou, fizemos um mês lá, e pegando o link com essa diversidade, a gente pôde ver ali todo aquela região em peso, Abraçando. comparecendo ao teatro. Então a gente acha que são só os grandes centros que têm esse público, esse teatro. Não, as pessoas querem acessar, elas querem assistir as coisas, elas compareceram, né, em peso para o nosso espetáculo. O Sesc Santo Amaro também, impecável. Todos na os Sesc. receptividade, Danilo Miranda, no prédio. muito obrigado, viu, por Sim, tudo que você faz sim. pela cultura brasileira, Então, o artista entendeu? tem que ir também. O artista tem que se mobilizar, se movimentar, Sai chegar até o desse eixo público. Avenida Paulista, vamos, gente. E aí a gente fala de diversidade, aí a gente fala de inclusão, né? Eu acho de que é debate. importante. E Ovo de de outros Ouro, públicos, no teatro. Ovo de Ouro. Porto Seguro. Porto Seguro. Vão assistir a gente, vai ser um E no prazer. final do espetáculo a gente sempre está lá para conversar um pouquinho dar um beijo. e dar Tira um beijo foto, é nas o que a gente vai pessoas. fazer agora. A gente vai tirar umas fotos e publicar no Instagram.